A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você por aqui para nós podermos refletir na palavra do Senhor. Hoje é a nossa pausa de número 3. Na pausa de número 1 nós falamos a respeito de Abraão e de sua esposa, Sara. Falamos das suas escolhas e decisões. Na pausa de número 2 nós falamos sobre Ló e a sua família, também as suas decisões. E hoje nós vamos meditar na história de Isaac e de Rebeca. Eu não vou explorar os detalhes dessa história, porque afinal de contas nós já estudamos ele quando vimos o capítulo da Palavra do Senhor que nos fala sobre o encontro deles. Mas hoje a nossa intenção é pensar nas decisões que eles tomaram e na maneira como eles buscaram o Senhor para essas decisões ou não, porque afinal de contas, embora a gente não possa julgá-los pelas decisões que tomaram, porque estavam dentro de um momento histórico específico, por outro lado, a história contada na palavra do Senhor para nós, nos ensina a nós tomarmos as nossas melhores escolhas juntamente com o Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Hoje nós não precisamos mais de um sacerdote, mais de alguém que entre na presença de Deus para falar com Deus no nosso lugar. Hoje nós temos o Senhor. Então essas histórias, tanto as boas decisões quanto as más decisões, nos servem para fazer avaliar aquilo que nós podemos fazer melhor juntamente com Deus. E veja só, se nós quando falamos de Abraão e Sara mencionamos um casal que quando foi chamado por Deus já era casado, e quando nós falamos de Ló, falamos também a respeito do fato que ele ficou viúvo e ficou sozinho com as suas 2 filhas, perdeu tudo que tinha conquistado e depois foi morar numa caverna, hoje nós vamos falar a respeito de uma união muito especial, porque Isaac e Rebeca, eles foram preparados. Eu posso dizer, eu acho que sem sombra de dúvida, olhando porque a palavra de Deus nos diz, porque está escrito, que o Senhor Deus apresentou Rebeca para o servo de Abraão. Então vamos ver um pouquinho essa história em que Deus trouxe a pessoa, Deus escolheu a pessoa para que esse casamento acontecesse. Vamos lá? Muito bem. Eis aqui uma união então em que o Senhor foi aquele que decidiu com quem Isaac iria se casar. Porque Abraão, contando rapidamente, Abraão enviou seu servo de maior confiança para buscar uma mulher para Isaac, seu filho, dentre os seus parentes. E a gente vai olhando e vai observando no capítulo que o servo orou e buscou o Senhor na direção correta. Ele fez exatamente o que Abraão havia pedido. E um dos versículos, queridos, que me deixa assim mais maravilhada com a bondade de Deus em responder às nossas orações, está lá no capítulo 24 de Gênesis. É o verso 15. O verso 15 desse capítulo nos diz que o servo ainda estava orando a Deus, pedindo lá a direção, que a moça viesse ao encontro dele, etc. E enquanto ele ainda estava orando, o Senhor já estava colocando em movimento a resposta da oração. Sim, queridos, parênteses aqui para nós. Tem orações que o Senhor responde rapidamente, tem orações que demoram mais tempo, mas é tão gostoso. Recentemente eu tive uma experiência assim, de estar orando, né, de orar por uma situação e eu ir tomar banho, por exemplo, e enquanto eu estava tomando banho, Deus mandar a resposta. E isso é tremendo, porque embora nós saibamos que o Senhor nos escuta em todo momento, você pode ter confiança nisso, está escrito, Deus ouve as nossas orações, Ele fala conosco, fala no nosso coração, no nosso pensamento, enfim. É muito maravilhoso quando Ele responde tão rápido, porque dá pra gente aquela sensação de, uau, Deus me ouviu. Enfim, aqui com o servo de Abraão foi exatamente assim. Ele tinha ido buscar uma esposa para Isaac, ele estava orando, e enquanto ele estava orando, a moça saiu com o cântaro nos ombros, né? Vinha com o cântaro, enfim. Você vai lá ver no capítulo 24, você escuta no episódio do capítulo 24 aqui do podcast, vai ser maravilhoso. E então, o servo pediu que o Senhor mostrasse quem era a moça que deveria se casar com o servo do seu senhor, e o Senhor respondeu. Isaac, então, recebeu a sua esposa em casa, porque o servo trouxe a mulher, né, trouxe Rebeca. E quando ele a tomou em casamento, a Bíblia vai dizer que ele já tinha 40 anos, lá no capítulo 25, versículo 20, que ele se une com ela em casamento, e então ele é consolado a respeito da morte de sua mãe.
Veja, essa foi uma união que aconteceu por causa da mão de Deus. O servo orou e ele trouxe a mulher, e a mulher fez exatamente, Rebeca fez exatamente aquilo que ele tinha colocado diante de Deus em oração. E aí você pode pensar, nossa, Rita, então, se foi Deus que escolheu Rebeca para casar com Isaac, certeza que esse casamento foi bom do começo ao fim, nunca tiveram problemas, nunca tiveram desavenças, era só Deus dentro da casa deles. De maneira nenhuma, quando você vai ler a história deles, você vai ver que, apesar de o Senhor, sim, ter escolhido Rebeca para ser esposa de Isaac, eles passaram situações em que precisaram depender de Deus. E eu já começo falando da primeira. Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. É isso que a gente vê lá no capítulo 25, verso 21. E aí pode parecer um pouco o contrário, porque você fala, mas espera, Rita, Isaac não era o filho de Abraão, que Deus ia cumprir nele a promessa, lá daquela coisa de filhos como as estrelas do céu, incontáveis como a areia do mar, mas como é que Deus traz uma mulher estéril para casar com o cara que tinha a promessa de ser um pai de multidão? Exatamente assim. Deus faz milagres. Deus, ele deseja fazer milagres. Se em alguns momentos o Senhor precisa permitir alguma situação na nossa vida para nos trazer para perto dele, para que o milagre aconteça, assim será. Eu não tenho dúvidas de que Deus queria que Isaac dependesse dele, de Deus, para transpor essa situação que impossibilitava, vamos dizer assim, o cumprimento da promessa. É assim que funciona. Há uma promessa, há um obstáculo, a gente depende de Deus, o Senhor nos ajuda com isso. E foi exatamente isso. E aqui foi uma boa escolha. Vamos falar de coisas boas. Isaac tomou uma boa decisão, porque veja só, ele se casou com Rebeca e Rebeca não engravidava. Então, quando ele se casou, ele tinha 40 anos. Eles foram ter filhos quando ele tinha 60 anos. Você vê isso lá no capítulo 25, verso 26. Ou seja, eles nasceram gêmeos, Jacó e Esaú, quando Isaac tinha 60 anos. Então foram 20 anos esperando. Mas qual foi a boa decisão? A boa decisão é que ele não pegou uma concubina, ele não tentou ter filho de promessa em outro lugar, ele só esperou e ele orou. E quando ele orou, Deus o abençoou. E inclusive o versículo vai dizer exatamente isso, que quando ele orou, o Senhor abençoou e ela concebeu. Então aqui nós vemos Isaac tomando uma boa decisão. Só foi feita de boas decisões o casamento deles? Não, infelizmente não. Aqui ele teve uma boa decisão, mas uma má decisão, que a gente aprende também com ele. Ele fez exatamente o que o pai dele fez em relação à mentira, em relação a mentir que a esposa era sua irmã. Ele fez isso e nós vemos lá no capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 7, que ele vai dizer que Rebeca é sua irmã. Eles tinham ido morar em Gerar, uma terra que tinha um povo que realmente não temia a Deus, e ele então, mentiu que a Rebeca era sua irmã, e então ele foi repreendido quando o rei dos filisteus descobriu aquela mentira. Ele foi repreendido e falou, por que você fez isso com a gente? A história é muito semelhante ao que aconteceu com o seu pai, que também mentiu. Ele não precisava fazer isso, mas ele, por medo, para querer, enfim, se poupar, para evitar que matassem ele por causa da beleza da esposa, então ele mente, ele conta essa mentira, e ele, assim como seu pai, é repreendido por um ímpio, né, por alguém que não temia a Deus. Não quero ser repetitiva, mas eu fico pensando que assim como Sara passou pela situação de ver o seu esposo não temendo, né, o povo e preferindo dizer que ela era minha irmã, não sei o que isso causou no seu coração. De repente, para aquela época, ela não pensou nada, não pensou que o marido não a defendesse, não pensou que o marido era covarde. Talvez ela não tenha tido nenhum desses pensamentos em relação ao marido. Vamos pensar que talvez também Rebeca não tenha tido. Mas deve ser difícil para uma esposa ver o seu marido mentindo e negando as coisas, ao invés de ser corajoso e responsável e tomar a frente daquilo que precisa ser feito. E por último, nós vamos entrar na última parte, que é um pouquinho maior. Nós vemos aí uma situação que não dá nem para dividir, porque a gente vê Isaac agindo errado, Rebeca agindo errado, Jacó agindo errado. Jacó era o filho mais novo. Então, para eu poder explicar toda essa situação, eu preciso voltar um pouquinho na história. Quando Rebeca estava grávida dos gêmeos, ela orou ao Senhor, ela consultou ao Senhor. E lá no capítulo 25, versículo 23, o Senhor disse para ela que o mais velho serviria o mais moço. E essa não era a ordem natural das coisas. Ao filho mais velho pertencia a primogenitura, né,
a questão de ser o mais velho, com as obrigações e com as bênçãos que isso trazia, mas também a bênção, em que o pai iria abençoar com palavras de bênção o filho. Então, assim, tudo era para o mais velho. Só que aqui o Senhor Deus avisa, olha, o mais novo é quem vai ser servido pelo mais velho. Isso quando ela ainda estava com os filhos na barriga, ok? Muito bem. Só que nesse mesmo capítulo, lá no capítulo 25, versículo 28, a Bíblia vai contar pra gente que Isaac tinha predileção pelo seu filho mais velho. Isaac gostava mais de Esaú. Gostava mais de Esaú por quê? Porque Esaú fazia para ele uma caça gostosa, fazia uma comida gostosa que ele realmente apreciava. E Rebeca já gostava do irmão menor. Então, inclusive Moisés vai descrever Jacó para a gente como sendo um homem pacato, que habitava em tendas. Não vamos aos detalhes, mas o que a gente quer focar aqui é, veja, o casamento começou tão bom, dirigido por Deus, agora na criação dos filhos eles tinham essa predileção. E ao que parece, não faziam nem muita questão de disfarçar. Sim, o seu pai gostava do mais velho, eles eram gêmeos, né? Rebeca gostava de Jacó, o que nasceu depois. No capítulo 27, queridos, agora sim, a gente vai ver a situação do problema acontecer. No capítulo 27, Isaac decide abençoar Esaú, mesmo quando Deus já havia dito, antes do nascimento deles, que a benção era para Jacó. Moisés não conta, não nos mostra Isaac perguntando para Deus o que fazer, porque numa situação dessa, sendo Isaac um homem que temia Deus, ele deveria, chegar do Senhor e dizer, pai, o senhor disse que o mais novo iria ser servido para o mais velho. O que eu faço, Deus? Para quem que eu dou a benção? Porque assim, do mesmo jeito que Deus falou com Abraão, podia falar com Isaac também. Moisés não conta pra gente se ele fez isso. O que Moisés nos conta é que Isaac simplesmente vai pedir que Esaú venha até ele, pegue um animal, prepare para ele um cozido, aquela caça do jeito que ele gostava de comer, e ele fala, vem que eu vou te abençoar. Mesmo que Deus tivesse falado que a bênção era do outro, era de Jacó. Aí então uma decisão errada chama outra decisão errada. Rebeca escuta a conversa, Rebeca, a esposa de Isaac, escuta a conversa e põe em prática um plano para enganar o seu próprio marido. Por quê? Nesse momento da vida de Isaac, infelizmente no final da vida de Isaac, nos últimos 40 anos mais ou menos da vida de Isaac, ele tinha essa fraqueza na visão, ele já não enxergava mais como enxergava antigamente. Então ele estava com a vista fraca, ele não estava enxergando, tanto é que eles vão enganar Isaac, porque Isaac não estava vendo direito, era bem isso. Então ela põe em prática um plano. Ela diz para Jacó, seu filho preferido, vem cá, seu pai está querendo abençoar seu irmão, pediu para ele um animal, uma caça, vem cá que eu vou preparar essa caça para o seu pai do jeitinho que ele gosta. Você veste as roupas do seu irmão, porque colocou assim uma roupa que tivesse pelos, porque pelos de animal, porque Esaú era mais peludo que ele, e aí com a roupa do irmão ia ficar com o cheiro do irmão, porque o pai estava cego, mas poxa vida, podia sentir o cheiro, escutar a voz. E então Rebeca engana o seu marido, age pelas costas dele. Por quê? Em favor do filho mais novo, o filho preferido dela. Nós não sabemos se o que ela queria fazer era pôr em prática um plano para alcançar aquilo que Deus havia prometido. Mas, queridos, a gente lê a Bíblia de capa a capa e a gente vê que o Senhor, ele não age dessa maneira de roubando as coisas. Deus, ele age com a coisa legal. Se o Senhor queria que Jacó fosse o filho abençoado, Deus ia fazer isto acontecer. Não precisava nem que Rebeca enganasse o seu esposo, nem que Rebeca virasse o seu filho mais novo contra o filho mais velho, roubando dele a situação, porque Deus é que ia tirar de um e dar para o outro. Deus não precisa que eu e você pequemos para fazer a vontade dele acontecer. Muito bem, então, aí qual que foi a parte de Jacó? Jacó, que poderia também ter tomado uma decisão diferente, apesar de ser a mãe dele falando, Jacó entra no plano e então mente para o pai, se faz passar pelo irmão, rouba a bênção do irmão. Queridos, o resultado dessa história em detalhes nós não temos, porque Moisés não conta pra gente, mas Moisés conta pra gente do relacionamento de Esaú com Jacó. Não fala o que foi que aconteceu entre Isaac e Rebeca quando Isaac ficou sabendo que Rebeca tinha feito parte desse plano. Não nos conta. Mas, porque Isaac vai falar, olha, o seu irmão me enganou. Poxa vida, será que ele nunca ficou sabendo que Rebeca que estava por trás disso? Não sabemos. Agora, o que Moisés vai nos contar é que Esaú se consolava com um plano. O irmão mais velho que perdeu lá a bênção, ele falou assim, o dia que meu pai morrer, eu mato meu irmão. Então ele se consolava
nesse plano de vingança. Imagina como ficou a casa com toda essa situação, porque daí Rebeca também vai lá e fala ao ouvido de Isaac para mandar Jacó para sua parentela, e então Esaú fica em casa, se casa com pessoas que não eram do agrado dos pais, enfim, virou um bololô essa família. Não vamos julgá-los, nós não estamos naquele momento histórico, nós não somos eles, mas a gente vai olhar para tudo isso e vai aplicar isso para as nossas vidas agora. Primeiro, o que a gente aprende com a união de Isaac e de Rebeca? Não é porque um casamento é de Deus que ele não passa por problemas. Então, se temos problemas, buscamos ao Senhor em oração. Andamos com o nosso esposo, falamos mansamente, buscamos usar de palavras claras e de franqueza para a gente resolver os problemas. E os momentos de conversa não são momentos de acusação, não são momentos para dizer para o outro quanto ele está errado. São momentos da gente falar o que estamos sentindo e orar. A oração tem que fazer parte das nossas conversas. Segunda coisa, não tenha filhos preferidos. E caso, escute você que está aqui me ouvindo, e caso você tenha vindo de uma família que passou por isso, você precisa perdoar seus pais, porque assim como Isaac e Rebeca, eles erraram, mas não é porque erraram com a gente que a gente vai errar com os nossos filhos ou que a gente vai pecar, entende? O pecado dos outros não nos dá legalidade para pecar, porque nessa dinâmica de vida com Deus, hoje em dia, queridos, a nossa vida não depende do que o outro nos faz ou nos fez, a nossa vida depende da nossa comunhão com Deus. Deus pode curar qualquer situação, Deus pode curar no seu coração qualquer situação do passado, e Ele pode te dar forças para você ter um futuro, um presente brilhante, abençoado, a despeito do amor que você recebeu ou não. Se o seu pai tratava os outros bem, tratava você mal, você entende? Não é só uma questão de dizer, isso é passado e está no passado. Porque quando algo nos dói no peito, é como se tivesse sido hoje cedo, entende? Não tem a ver com o tempo passado, mas tem a ver com quem caminha conosco, quem está com a gente nesse barco. E quem está é o Senhor Jesus. Então a gente pode falar para o Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, eu preciso perdoar. Senhor Jesus, eu não quero viver o meu presente influenciado pelo meu passado. Então, esse é um parênteses. Agora, não tenha filhos preferidos. Se você se identifica mais com um filho, ok, eu entendo, às vezes um filho parece mais com a gente no seu temperamento e a gente tende a ter com esse filho um relacionamento um pouco mais fácil, mas em nome de Jesus, seja usado por Deus para amar todos os filhos o mais igual que você consegue, para presentear os filhos o mais igual que você consegue, para dar para os netos o máximo que você consiga na mesma medida. Não semeie a discórdia. A gente olha para esse exemplo e a gente não vai julgar a Rebeca, mas a gente vai tentar pensar, uau, não joga um filho. E hoje a gente não está nem falando de herança. Se você fala mal de um filho para o outro, você está semeando discórdia. Se um filho seu faz um negócio e você vai falar com o outro filho que ele fez, ou você vai falar da esposa do outro filho, você vai falar do marido do outro filho. Quando você fala de um cônjuge para o outro, sabe essa conversa? Você, pai, você, mãe, sejam maduros em nome de Jesus. Não semeiem fofoca dentro da família. Mas Rita, eu vim desse ambiente. Nossa, aqueles almoços de família era um momento que a gente falava mal de todo mundo. Agora você tem Jesus, a sua boca é do Senhor. Você pode fazer diferente, acredite, você pode ser diferente. E por último, não deixe a confiança do seu casamento, do seu relacionamento e se esvaindo nas decisões diárias. Olha só, Isaac e Rebeca, eles começaram de que jeito? Abençoados por Deus, se unindo, sendo consolo, na vida de Isaac, a chegada de Rebeca. E no fim da vida, quando Isaac já estava doente, qual foi o comportamento de Rebeca? O comportamento de Rebeca não foi legal. Ela podia ter chegado aos ouvidos do marido, assim como ela chegou para falar, olha, manda Jacó para minha parentela. Ela podia chegar nele e falar assim, meu amor, meu velho, a gente precisa buscar a Deus, porque o Senhor disse que o mais novo ia ser servido pelo mais velho, e está chegando o momento de você abençoar. E eles podiam buscar a Deus juntos, ou então falar com ele, e ele buscar a Deus. Você está entendendo, queridos? Eles poderiam ter feito diferente, e eu não quero julgá-los, mas eu quero aplicar para as nossas vidas. É igual para nós. Nós podemos falar com o nosso cônjuge aquilo que não está legal, e orar a respeito disso, para que Deus ajude ele a entender. O caminho do encontro da paz é sempre assim num casamento, pelo menos é assim que eu vejo.
E quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais o Daniel se aproxima de Deus, mais perto a gente está um do outro, porque a gente está caminhando os dois na mesma direção. É para Deus, é para tratar um ao outro da maneira que Deus quer, é para governar a casa como Deus quer, é para cuidar das finanças como Deus quer, é para cuidar da saúde como Deus quer. Então, quanto mais a gente mira em Deus, eu e meu esposo, né? E você pensa aí no seu esposo, na sua esposa, quanto mais a gente caminha na direção de Deus, mais perto entre nós estamos. Agora, se eu estou tentando fazer as coisas da maneira de Deus e ele não, a gente está dividido. Bom, então, eu acho que a gente poderia falar mais coisas, mas eu paro por aqui. Se tem alguma coisa que a história de Isaac e Rebeca inspira você, tanto para fazer quanto para não fazer, põe aí nos comentários. Vem conversar comigo, que eu gosto muito quando vocês participam. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!